Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo sobre estimativa de quantidade de células em específico, estimativa de quantidade de leveduras, quando a gente faz uma propagação, quando a gente termina uma cerveja e quer reaproveitar a lama. Eu já falei disso bem superficial em outros vídeos. Só que nessa semana saiu nos grupos do Facebook um menino, Flávio Smania, que fez um TCC sobre isso, sobre estimativa da quantidade de células na lama da cerveja após a fermentação. E ele publicou isso nos grupos. Só que daí muita gente veio me perguntar sobre isso, sobre o que eu achava e sobre como era a metodologia, porque as pessoas não tinham entendido direito a metodologia. Então eu resolvi fazer um vídeo especificamente sobre isso. Na verdade, 2 vídeos. Um vídeo agora falando sobre a validade do experimento e a validade do estimar a quantidade de levedura. E um vídeo próximo sobre exatamente a metodologia em si. O maior problema, no meu ver, é que dentro do mundo cervejeiro, quando a gente fala no termo, quando a gente cita estimar quantidade de levedura, tem gente que até já treme, porque isso é quase que um tabu. Tem muita gente que não aceita isso, acha que não é válido nenhuma forma de estimativa, principalmente em função de todas as formas de estimativa não conseguirem considerar a quantidade de células viáveis. Porém, no vídeo de hoje eu quero simplesmente mostrar que sempre a gente usa uma estimativa e uma estimativa ruim. Em todos os casos, mesmo quando a gente pega a levedura mais provável de saber a quantidade, que seria a levedura seca, a gente vai estar fazendo uma estimativa e provavelmente uma estimativa grosseira. A gente não sabe se vai ser grosseiro ou não, porque é uma estimativa. Às vezes pode até acertar em qualquer um dos casos. Então, por que eu digo isso? Vamos começar pelos fatos que me levaram a fazer esse vídeo em específico. Um dos fermentos mais confiáveis que a gente tem para saber a quantidade de leveduras de forma bastante precisa seria o fermento seco. Eu vou pegar como exemplo a Lallemand, que ela tem ficha técnica de todos os fermentos. E essa ficha técnica é a base que a gente utiliza para fazer nossos cálculos de pitching rate. Então a gente vai lá e pega o fermento da Lallemand em português. Todos os fermentos, ou quase todos os fermentos, têm 19 bilhões de células por grama. Porém, a gente vai lá e pega esse mesmo fermento, exatamente o mesmo fermento, e pega a ficha técnica em inglês ou em qualquer outra língua, a gente vai ter que nossa quantidade de fermento é 6 bilhões de células por grama. 6 bilhões para 19 bilhões. Se você preparou com base na tabela em português, e quis chegar em 0,75 milhões de células por galpato por grama, você vai chegar em 25. Olha o tamanho do underpitching. Isso foi com certeza um erro que algum estagiário fez. O fato é que esse erro está em praticamente todas, e é um erro muito grave. Excluindo isso, vamos supor que realmente a quantidade mínima de levedura que tem no pacote é 6 bilhões de células por grama, a quantidade quando ele é envasado. Porém, o site Braukaiser, que é um site muito bom, os caras eles utilizam metodologias científicas, estatística e erro, eles foram calcular quanto realmente tinha de levedura nos fermentos da Fermentes. E o resultado foi totalmente incoerente com o que está no pacote. Sendo que os extremos achados foi o fermento S04 tendo 8 bilhões de células por grama, enquanto o T58, ambos os fermentos a gente usa bastante aqui no Brasil, 18 bilhões de células por grama. Isso que quando eles fizeram esses experimentos, as leveduras elas tinham um tempo de vida aproximadamente iguais. Elas saíram da fábrica mais ou menos no mesmo tempo. Só que a levedura, mesmo a seca, ela perde viabilidade com o tempo. Imagina quanto um fermento novo para um fermento velho, de um T58 para um S04, pode variar a quantidade de células. O fermento líquido nem se fala, né? O fermento líquido ele perde muito mais viabilidade num tempo muito menor. E ele depende muito das condições de armazenamento que você nem sabe quais foram antes de chegar em você. Além do fato dela perder dia a dia quantidade de células viáveis, mesmo nas condições ideais de armazenamento. E existe mais um fator extremamente relevante que vai mostrar que nossa levedura seca é quase sempre um chute muito grosseiro, que é a reidratação da levedura. Tem um site americano que eu gosto muito, que se chama bkist.wordpress.com. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo se vocês quiserem ver. Muitas das coisas que eu falei aqui eu já me baseei lá. O cara ele é doutor em microbiologia e ele trabalha com cerveja. E ele desenvolve uma série de experimentos em casa, todos muito interessantes. E um deles foi especificamente sobre a reidratação. Ele testou a reidratação em diversas condições, mas uma em específico
me chamou muito a atenção. Seria a quantidade de células viáveis da reidratação em função da temperatura de reidratação. O site também, assim como o Brauerkaiser, ele utiliza um rigor científico muito grande. Como eu disse, o cara ele é doutor, ele conhece o método científico, e ele diz que para fazer esse experimento foi extremamente exaustivo, porque para cada ponto ele avaliou entre 120 células e 1.500 células, se eu não me engano. E o resultado a gente vai ver aqui agora. Se a gente reidratar a levedura com uma água a 32 graus Celsius, a gente vai ter aproximadamente 90% de células viáveis, com 10% de células mortas. E ele fala que a levedura dele era um pouco velha. Se ele tivesse usado uma levedura nova, provavelmente seria em torno de 100%. Agora, se a gente abaixar 5 graus nisso, olha que diferença pequena. A quantidade de células viáveis medidas por ele caiu para 40%. Ou seja, 60% das células que estavam lá simplesmente eram células mortas, que não serviam para nada. Se abaixar para 15%, algo que eu já acho um pouco praticável, isso cai para menos de 30%. Mas vamos só pensar agora em toda a propagação de erro que a gente tem aqui. Incerteza na quantidade de fermento que vem em cada pacote, e essa incerteza, vamos supor aí que varie entre 6 bilhões e 18 bilhões. A incerteza sobre a viabilidade dela em função do tempo, a gente não sabe o que aconteceu com ela, isso vai valer para a levedura seca e principalmente para a levedura líquida. E por fim, a incerteza em relação à hidratação, seja em função da temperatura, seja em função da quantidade de sais da sua água, que vai mudar totalmente a quantidade de células viáveis num caso ou no outro. Se a gente fizer uma multiplicação dessas incertezas, embora eu não consiga estimar essas incertezas, a gente vai ter uma incerteza geral extremamente grande, mostrando que mesmo para a levedura que a gente tem mais possibilidade de saber a quantidade de levedura de forma precisa, a gente tem incerteza, e a incerteza é grande. A gente pode ter uma variabilidade extremamente alta. Imagina se você pegou uma levedura velha, que você já não sabe com quanto exatamente ela foi embalada, e você não tem certeza se você hidratou a 30 ou a 25 graus. O resumo do que eu quero dizer hoje é, para ter uma quantidade precisa de células, seja qual for a fonte de levedura que você tem, só com um microscópio, só utilizando um microscópio azul de metileno para diferenciar o que é morto e o que é vivo, e todas as outras técnicas elas vão conduzir a apenas estimativas. Então, no vídeo que vem eu vou mostrar como fazer a estimativa de células para o método volumétrico proposto pela WIST, que é um laboratório americano também, que não é tão famoso quanto o White Labs. E esse método ele é bastante parecido com o método usado no TCC do Fábio lá. Vou mostrar os dois e falar a diferença dos dois. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo aqui, clica aqui embaixo, por favor, em gostei. Se inscreve no canal, compartilhe, segue a gente nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!